Olá pessoal, vamos falar de criolipólise e tirar as principais dúvidas. Criada em 2005, a criolipólise vem se tornando um dos recursos mais eficazes para o tratamento de gordura localizada em vários países. Seus estudos iniciais tiveram como fundamento os episódios de paniculite relatados na literatura, como paniculite picolé, entre outros, na qual fizeram entender que tecidos ricos em lipídios são mais suscetíveis a lesões pelo frio do que tecidos ricos em água. Assim, com o controle da aplicação do frio sobre a pele, entendeu-se que seria possível lesionar seletivamente os adipócitos subcutâneos, evitando danos à epiderme e derme e proporcionando uma forma eficaz de tratar o excesso de tecido adiposo localizado. Tomando esse conceito como base, alguns pesquisadores, através de um estudo piloto, procurou determinar a viabilidade da redução de gordura usando uma aplicação externa de frio. 10 áreas foram expostas a um resfriamento a -7 graus após 3 meses. Verificaram que todos os locais demonstraram uma diminuição visível e mensurável na espessura da camada superficial de gordura. Verificaram ainda que o frio foi capaz de induzir a morte dos adipócitos por apoptose, sem qualquer prejuízo para a pele ou estruturas internas adjacentes. Em outro estudo, sustentou-se a ideia de que a criolipólise é capaz de reduzir a camada de gordura subcutânea após uma única aplicação de frio, onde verificaram redução de 30% na espessura da camada de gordura superficial na área tratada. A análise histológica revelou ainda que o principal mecanismo de morte celular de gordura induzida pelo frio foi a apoptose. As pesquisas iniciais com modelo animal e estudo in vitro indicaram que o criolipólise é capaz de induzir a morte apoptótica do adipócito. O termo apoptose se traduz por morte celular programada. É um tipo de autodestruição celular, da geração de uma paniculite local. Uma resposta inflamatória, paniculite lobular, induzida pelo resfriamento dos adipócitos, procede à redução da camada de gordura. Essa inflamação é, portanto, considerada o elemento desencadeador do fenômeno da apoptose, a chave para a morte dos adipócitos, redução da gordura localizada e, consequentemente, a responsável pelo resultado estético no tratamento. A lesão inflamatória inicial pode ser observada histologicamente a partir do segundo dia, 24 até 72 horas após a aplicação, perdurando até 30 dias. Imediatamente após a criolipólise, não há nenhum dano nos adipócitos. Após 24 horas até 72 horas, a reação inflamatória pode iniciar-se. Em 7 dias, uma paniculite intensa se desenvolve e atinge seu pico em aproximadamente 14 dias. Do 14º até o 30º dia, macrófagos começam a envolver e digerir os adipócitos apoptóticos. A partir do 30º dia, a inflamação diminui, a atividade fagocitária continua, mas os resultados clínicos começam a ficar mais evidentes. De 60 a 120 dias, a eliminação efetiva dos adipócitos, que ocorrem lentamente, durante 90 dias pelo menos. Consequentemente, no momento onde se deve realmente julgar os resultados terapêuticos obtidos após tratamentos. Então, eu sempre recomendo fazer a reavaliação após, em média, 3 meses. Pensava-se inicialmente que, como o adipócito é destruído e fagocitado, a gordura poderia ser liberada para o sangue, mas de forma desprezível. Verificamos que estudos não mostraram alterações no perfil lipídico nem disfunções hepáticas, atestando a segurança da criolipólise. Alguns artigos pesquisados relataram que, possivelmente, a perda de gordura é tão gradual que o aumento nos níveis de lipídios circulantes não foi mensurável. Além disso, a gordura permanece sequestrada dentro do adipócito até ser digerida e varrida pela inflamação natural que ocorre no local da paniculite, pois o aparecimento de numerosas células macrófagos ativos carregadas de lipídios indica que os adipócitos mortos foram removidos por fagocitose. Em outro artigo, informaram que esse processo de degradação celular não causa aumento de lipídios séricos, pois é provável que siga as vias habituais para a renovação do tecido adiposo. A cada ano, cerca de 10% da gordura corporal é reciclada através da apoptose dos adipócitos. Alguns estudos demonstraram que a massagem foi capaz de potencializar os efeitos da criolipólise em 44%.
Um dos lados recebeu massagem vigorosa por 1 minuto, que é o amassamento, mais 1 minuto de massagem circulante usando as pontas dos dedos. Resultado: 4 meses após a sessão, a redução da gordura foi 44% maior do lado massageado. Conclusão: a massagem pode ter causado um mecanismo adicional de dano celular imediatamente após o tratamento. A massagem local restabeleceu a temperatura pré-tratamento mais rápido do que nos indivíduos que não a receberam. Este efeito foi hipotetizado como potencializador da apoptose adipositária em virtude do fenômeno da reperfusão. Reperfusão é o restabelecimento do sangue numa área anti-isquêmica. Este efeito pode ser reforçado por resultados obtidos em estudos com células adiposas que sugeriram que, além da apoptose, a reperfusão nos adipócitos criosensibilizados levaria a uma inflamação, geração de espécies reativas de oxigênio, a oxidação, ativação de enzimas proteolíticas, caspases, e morte celular adipocitária. Isso também seria responsável pelos efeitos clínicos da criolipólise. Então, baseado nesses estudos, recomendo massagear por 5 minutos imediatamente após a sessão, respeitando, claro, a sensibilidade de cada paciente, pois alguns pacientes ficam com a área extremamente sensibilizada, tendo que ser uma massagem extremamente suave. Não achei nenhum artigo que indique a prescrição de cinta elástica após o procedimento de criolipólise. Fiquei me questionando se teria fundamento, pois diferentemente da lipoaspiração, a criolipólise elimina os adipócitos gradualmente e aqueles que não são eliminados são redistribuídos na área tratada durante os meses após o procedimento. Então, se alguém achou algum artigo sobre as cintas, por favor, compartilhe. Então, eu aqui na minha clínica não indico o uso da cinta. Na minha experiência clínica, recomendo que a análise final dos resultados deva ser feita de 2 a 3 meses após o atendimento, pois verificamos que os resultados da criolipólise podem correr além dos 2 meses após o tratamento. Alguns artigos mostraram que os resultados podem continuar evoluindo até 6 meses após a sessão de criolipólise. Aqui eu só faço uma análise, uma média de 3 meses após a sessão. Quanto à temperatura de tratamento, grande parte dos equipamentos comercializados no Brasil disponibiliza esse ajuste somente em graus Celsius ou Fahrenheit. Grande parte dos trabalhos publicados se refere ao CIF, que é o Cooling Intensity Factor, um controle de temperatura através de um mecanismo exclusivo batizado de fator de intensidade de resfriamento, também conhecido como CIF. A maioria dos aparelhos utilizados no mercado tem como base o controle da temperatura através de medidas em graus Celsius, que vai de -5 até -15. Isso tem tornado os parâmetros relacionados ao ajuste de temperatura despadronizado. Mas apesar dessa diferença nos ajustes dos equipamentos, o grau de paniculite lobular induzida pelo frio é dependente da temperatura fria utilizada. Quanto menor a temperatura, maior o quadro inflamatório e, consequentemente, melhores serão os resultados. Segundo alguns autores, o gelo lipídico intracelular é formado em torno de 10 graus, em comparação com a água a 0 graus. Portanto, a ocorrência deste resfriamento lipídico, mesmo acima de 0 graus, pode contribuir para a morte imediata ou retardada dos adipócitos por apoptose, garantindo assim os efeitos da criolipólise. A temperatura que mais utilizo aqui é -7 graus, que é o que eu mais encontrei na literatura. Então, uma questão de segurança. Tem equipamentos que vão até -15, eu não me sinto segura, então eu prefiro diminuir um pouco os resultados para não ter o risco de queimadura, do que a gente evoluir muito, já que os equipamentos não têm o CIF, e garantir assim um tratamento com segurança. O tempo pode variar de 50 a 60 minutos por área, e a gente recomenda um intervalo aí de 2 a 3 meses entre as sessões numa mesma área. Em outras áreas você pode fazer no mesmo dia mais de uma área. Aqui a gente faz 2 áreas no máximo por questão de conforto mesmo para o paciente. Então podem aparecer nódulos em poucos dias após a sessão. Aqui na clínica todos os casos tiveram resolução com regressão completa. Em compensação, os pacientes tiveram maior eficácia do que aqueles que não tiveram a infiltração. Então a hipótese é maior resposta inflamatória é igual a melhor resposta terapêutica.
Recentemente foi citada a hiperplasia adiposa paradoxal pós-criolipólise. O episódio é raro, a incidência é 1 em 20 mil casos, parece acometer mais homens e seu início ocorre de 2 a 3 meses após o tratamento. Outra reação mais benéfica é o enrijecimento da pele. Verificou-se em vários clientes um enrijecimento substancial da pele na área tratada, criodermastringo, relataram que há melhora consistente na textura da pele e flacidez após o tratamento com a criolipólise. Essa melhora também foi relatada por muitas pessoas. Nenhum aumento de flacidez na pele foi relatada ou verificada após a criolipólise. Os autores ainda não descobriram o mecanismo exato disto, mas suspeitam que pode ser alguma produção estimulada de colágeno e elastina, fibrose até, ou uma compactação do tecido. Nunca tivemos aqui na clínica nenhuma queimadura, apesar de receber algumas fotos de algumas pessoas que tiveram queimadura. O máximo que nós tivemos aqui foi pele sensibilizada, um processo, uma reação inflamatória maior, de sensibilização, de hematomas, que é previsto, mas queimadura nunca tivemos. Outra informação importantíssima que eu encontrei nas minhas pesquisas, eu queria me aprofundar um pouco mais dessa questão dos equipamentos com mais de um cabeçote, de você resfriar uma área muito grande, tem equipamentos hoje com 4 cabeçotes. E nós temos que ter muito cuidado de você resfriar principalmente a região de abdômen. E aí eu fui traduzir alguns manuais de equipamentos fora do Brasil. E aí eu vi que se você resfriar a região de abdômen em áreas muito extensas, você tem risco de acidose metabólica. Então vamos ter cuidado com essa urgência de se fazer as sessões no mesmo dia, Então faz 2 áreas no mesmo dia, no outro dia faz outra. E a forma que se coloca também, é importante para que a gente não tenha nenhuma complicação mais grave.